Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta segunda edição. Vereadores Rafa Zimbaldi, Marcos Bernardelli e Rubens Gás protocolam um projeto de lei para regulamentar carregadores autônomos da Ceasa Campinas. Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas da Câmara discute a capacitação da terceira idade para o mercado de trabalho. Vereador Nelson Osseri faz moção ao presidente da República, Michel Temer, para não aumentar os tributos, taxas e impostos incidentes sobre os combustíveis. E no esporte, Pulo do Gato defende a liderança da Liga Paulista de Futsal em jogo nesta noite no ginásio Roger Ferreira. Na última reunião, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas discutiu a felicidade na terceira idade. O objetivo é valorizar esta população. Durante a reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, a embaixadora da Paz falou sobre a importância do empreendedorismo, qualidade de vida, geração de renda e cooperativismo, entre outros assuntos. De acordo com a palestrante, a população da terceira idade deve dobrar. Por isso é importante focar também na capacitação desses idosos. Nós podemos observar que, além de ter esse idoso mais produtivo, mais feliz, ele vai gerar menos custos na saúde pública. E também, gerando mais recursos, naturalmente ele vai gerar mais o quê? Mais emprego e também gerar mais impostos. Por isso, o projeto de ajudar os idosos a se tornarem empreendedores tem como objetivo valorizar esta população. Hoje nós temos uma população que é pouco valorizada, né, por conta de tantas coisas novas que chegaram, as tecnologias, a questão da inovação, e pouco se tem valorizado os conhecimentos da terceira idade, e a proposta desses novos projetos é isso, é motivar, colocar essas pessoas em ação e montar naturalmente as estratégias. Para o presidente da comissão, a sociedade muitas vezes impõe uma limitação aos idosos, fazendo com que eles pensem que não têm capacidade, sendo que ainda tem muito a produzir. Por que nós limitamos a achar que só porque as crianças já nascem com essa qualidade? Por que nós não podemos? A gente limita, nós não nos limitamos. Não é isso que acontece? Evidentemente que nós temos muito mais condições do que as crianças. E isso é uma regra que a sociedade impõe. É o que eu volto a dizer, eu quero muito nesse ponto. Nós precisamos desmistificar isso, mas isso é algo subjetivo, é de cada um entender que somos capazes. Para o vereador Ailton da Farmácia, os talentos da terceira idade deveriam ser melhor aproveitados. Hoje a pessoa com 40 anos, 45 anos de idade, ele perde o serviço, ele acha, eu vou ser porteiro. Não vai procurar o que ele tinha, nem com a qualidade que ele tem de engenheiro, qualquer coisa, ele fala, não, eu vou ser porteiro. É o que tem no mercado. E é a briga por causa disso hoje, viu? Emprego hoje, a pessoa se qualifica já como uma pessoa que não está no mercado de trabalho. Infelizmente, isso não pode acontecer. Uma moção do vereador Nelson Osseri, direcionada ao presidente da República, Michel Temer, pede que não seja repassado aos consumidores e contribuintes o ônus pela redução do diesel. O requerimento de número 139 do vereador Nelson Osseri pede ao presidente da República providências no sentido de não incrementar ou aumentar os tributos, taxas e impostos incidentes sobre as demais modalidades de combustíveis existentes após a redução no valor do diesel. Levando em consideração que toda essa luta dos caminhoneiros foi por algumas exigências da classe. A baixa do pedágio, a não cobrança do terceiro eixo, do eixo levantado, a questão também da redução do diesel, e tudo isso acabou refletindo na gasolina e no etanol. Então, o que nós estamos pedindo ao presidente Michel Temer, estive em Brasília, pude protocolar junto ao Palácio do Planalto, essa solicitação, no mesmo sentido da moção, para que não venha agora sobrecarregar outros impostos, e também nem o combustível gasolina e álcool, porque tudo isso gera um desgaste para a população.
Segundo o vereador, a moção pede que o governo federal encontre alternativas para compensar os gastos dos cofres públicos. A greve dos caminhoneiros, ela foi válida. Eles defenderam a classe, foi a forma que eles encontraram. Óbvio que a população também precisa ter a consciência disso, inclusive os empresários, né, os donos de postos de gasolina, os donos de supermercado, hipermercado, porque muitos abusaram desse momento delicado da população, que a população estava passando durante o período de greve, e aumentou de forma abusiva os valores. Então isso daí é um escândalo, né? Não compactuo com isso, compactuo sim com a greve que é legítima dos caminhoneiros, mas não a forma com que muitos empresários acabaram atuando, né, com a forma abusiva. Então o que nós queremos é que a população ela realmente se una, seja os caminhoneiros, seja a classe dos que utilizam da gasolina, do álcool, a própria classe da alimentação, mas que possam promover uma greve, um protesto de forma consciente e que realmente reflita de forma favorável no bolso do cidadão. Para a Osseri, mesmo sendo válida a paralisação dos caminhoneiros, que resultou nesse acordo do governo em reduzir o diesel, diversos setores foram afetados. Teve muitos hospitais que tiveram dificuldade, ambulâncias sem combustível. Então, é uma luta de todos e é essa consciência, né? A moção ela vem nesse sentido, para que o presidente não venha sobrecarregar outra parte da população. A população hoje praticamente tem de 1 a 2 veículos em casa, então assim, você acaba mexendo com a economia dessas famílias, né? Então não adianta enxugar um lado e acabar levando ao gargalo outra situação, no caso daquelas pessoas que têm despesa com gasolina e etanol. Além da vinheta nova no início do telejornal que nós estreamos ontem, outra novidade aqui do Câmara Notícia são imagens em tempo real do trânsito da cidade. As imagens são das câmeras da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. E agora nós já estamos aí conferindo o trânsito no centro de Campinas. Tá aí, ó, a primeira imagem da Avenida Campos Sales com a Rua 11 de Agosto, próximo ali, ó, da Catedral, da Estação Cultura de Campinas, trânsito tranquilo ao motorista que segue por ali. A segunda via a gente já está vendo aí Francisco Glicério com a Conceição, trânsito um pouquinho mais carregado, né? Passamos já das 5 horas da tarde, 5 horas e 5 minutos ali o relógio, trânsito um pouco mais carregado ao motorista que está saindo. Terceira avenida estamos vendo aí 13 de maio com a Senador Saraiva, trânsito um pouco mais tranquilo, a gente está vendo ali ponto de ônibus também, o povo vai saindo do trabalho nesse horário. E a quarta rua que a gente está vendo ali, Senador Saraiva com a Bernardino de Campos, trânsito um pouquinho mais carregado ali, né, no centro de Campinas. Moraes Salles também, o trânsito agora vai ficando um pouquinho mais carregado. Essa é uma novidade aqui do nosso Câmara Notícia. Todos os dias a gente vai tentar trazer para você o trânsito em Campinas, João Boido Lopes, várias avenidas aqui da nossa cidade. Foi protocolado o projeto de lei que promete regulamentar a prestação de serviço por carregadores autônomos na Ceasa Campinas. O presidente Rafa Zimbaldi e os vereadores Marcos Bernardelli e Rubens Gás protocolaram na Câmara um projeto de lei para a regulamentação da prestação de serviços por carregadores autônomos na Ceasa Campinas. De acordo com os autores da proposta, o PL aqui na cidade vai reconhecer uma profissão passada de geração em geração e, consequentemente, valorizar o serviço prestado por esses profissionais. Nós propomos a instituição do carregador autônomo dentro do Ceasa Campinas, valorizando esses profissionais, visto que eles respondem, inclusive, um processo na Justiça, dizendo que eles são carregadores avulsos, sendo representados por um outro sindicato. Então, nós estamos trabalhando para que eles sejam transformados em carregadores autônomos que são. Para Marcos Bernardelli, o projeto de lei propõe regras para os carregadores se credenciarem a esse tipo de serviço. Estar cadastrado junto ao Ceasa Campinas, de acordo com os requisitos fixados em norma regulamentadora, estar inscrito no cadastro de contribuintes do município de Campinas como contribuinte do imposto sobre serviços de qualquer natureza e outros, que aqui nós vamos ter o relacionamento, ter
prazo de validade dessa concessão, porque essa situação existe de fato, mas não de direito. Outro benefício, segundo o parlamentar, é que, sendo autônomos, esses trabalhadores poderão escolher qual sindicato vai representá-los ou mesmo não ter essa representação. Há uma disputa sindical ou de entidade sindical e eles não querem participar do sindicato A ou talvez até do sindicato B. Eles querem participar do sindicato que melhor é a Prover. E sendo autônomo, eles poderão optar para onde ir e como tratar, até mesmo com uma associação deles depois. O projeto de lei nasceu a partir de uma visita dos carregadores autônomos à Câmara. Na ocasião, eles contaram aos vereadores a situação do trabalho e pediram ajuda. E de acordo com o vereador Rubens Gás, o PL vai dar mais segurança a esses trabalhadores, graças ao empenho dos parlamentares. Tanto o presidente Rafa Zimbaldi como o Dr. Marcos Bernardelli, a gente já tem em comum um trabalho no SEASA juntamente com os carregadores. Então houve um consenso e sugerimos, uma das maneiras é esse projeto de lei que protocolamos para que possa impedir que esse abuso seja cometido. Ontem nós exibimos a primeira reportagem da série especial sobre a Copa do Mundo com o fotojornalista Rodrigo Villalba. E hoje nós vamos falar sobre o comandante da seleção brasileira, Adenor Leonardo Bach, o Tite. Parte da história do treinador passa aqui por Campinas e não estamos falando só da passagem pelo Guarani. O Tite sempre foi muito curioso, curioso no sentido de procurar saber, um pouco mais. Ele sempre estudou muito e ele é uma pessoa que perguntava muitas coisas, sobre futebol. Eu achava que era uma pessoa, pelo caráter dele, pela integridade dele, a personalidade dele, que o futuro dele poderia ser sim um treinador, um técnico. Foi na segunda metade da década de 80 que o professor Cláudio Morelli cruzou o caminho com o hoje badalado técnico da seleção brasileira, Tite. Na época, eu via mais como jogador. E hoje é uma pessoa que sempre estudou, sempre foi a fundo, E quando ele virou técnico lá no Rio Grande do Sul, que ele teve sucesso, tudo, eu achei que ele seria, assim, um grande treinador de futebol. E toda essa história do Tite com o professor Cláudio começou aqui pelo campo do Guarani. Foi quando ele veio jogar pelo time de Campinas que ele decidiu cursar Educação Física na PUC. Algumas vezes, após as aulas, ele vinha perguntar algumas coisas sobre o futebol, sobre técnica, sobre tática. Então, hoje eu posso dizer que talvez nesse pensamento dele daí, ele já estivesse canalizando para ser um técnico de futebol. A carreira como jogador de Tite foi interrompida após várias contusões no joelho. Não imaginava poder voltar a jogar futebol. As pessoas que passaram, sabem, eu acho que eu passei, talvez de 27 anos de carreira, eu passei 3 anos recuperando de cirurgia. Se não mais. E indo para faculdade ainda. Entre artroscopia e cirurgia aberta de joelho, Eu recuperando, eu digo, eu não vou voltar mais a jogar futebol. Daqui a pouco eu me vejo de novo, voltando, fazendo gol, eu digo, eu olhei pro céu e digo, obrigado. Não pensei que ia voltar a jogar futebol. Só que antes dele se machucar, um pênalti, que era objeto de pesquisa do professor, marcou a história dos dois. É uma curiosidade apenas, apenas um fato que aconteceu, é uma recordação que a gente tem. E é até uma recordação gostosa, porque o Tite, como eu falei, era um jogador, um aluno que se preocupava em saber muitas coisas. E nessa época, eu acho que foi em 88, uns 2 meses antes de terminar a faculdade, eu estava dizendo a ele, ele queria saber a respeito de cobranças de penalidades máximas. Todo ano nós fazíamos na faculdade um jogo de confraternização entre os alunos na época de 3º ano contra os professores da Faculdade de Educação Física e alguns professores convidados de outras unidades para participarem com a gente. O jogo foi 1-1 e teve um pênalti contra o time dos professores e eu era o goleiro. O Tite disse que iria fazer esse gol e que eu não ia defender. E eu falei para ele, eu vou defender.
Resultado, eu lembrei de tudo aquilo que eu havia passado para ele deve ter lembrado também. E na posição que ele ficou, eu achei que ele iria chutar no meu canto direito. Na hora H, depois que o juiz apitou, a hora que ele correu para a bola, eu resolvi mudar de lado. Falei, ele vai para o lado esquerdo, vai me enganar. Realmente ele chutou no meu lado esquerdo. Eu tentei pegar a bola bateu nos meus 3 dedos aqui e entrou no gol. Só que teve um detalhe. Foi a primeira vez que eu vi um jogador bater um pênalti com a parte externa do pé. O famoso 3 dedos, ou trivela, como é chamado. E ele chutou a meia altura, tudo. E falou, eu disse que eu ia fazer o gol. Falei, valeu, faz parte. Depois da faculdade do fim precoce na carreira, Tite foi comandar o Guarani de Garibaldi e passou por vários times até chegar à seleção brasileira. E a esperança agora é que todo o aprendizado que veio antes, durante e depois de ter sido aluno aqui em Campinas resulte em mais uma Taça do Mundo. E eu acho que foi muito justo ele ter sido convidado para ser técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira não vinha bem nas eliminatórias, tanto que nesse período daí o Brasil se superou, cresceu na forma de jogar, né? E ainda acabou em primeiro lugar nas eliminatórias. E eu acho que, não vou dizer se vai ser campeão, porque existem outras equipes também, né? Nós não podemos desprezar a Alemanha, não podemos desprezar a França, não podemos desprezar outros países aí que estão ainda por cima no futebol. Mas eu acho que ele chega assim, numa final. E se chegar na final, acho que ele traz o Hexa para nós. Quem sabe estamos todos torcendo. Você que está nos assistindo pode enviar pelo WhatsApp para o número 99811-0260, 99811-0260, um vídeo de 20 segundos ou fotos mostrando como você se prepara para uma Copa do Mundo. Como é que você torce nesta época? Você gosta de enfeitar a casa, assistir as partidas em turma ou é daqueles que se tranca no quarto e assiste sozinho? Mande um vídeo ou foto e nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia. Não esqueça de gravar com o celular na horizontal, escrever o seu nome, bairro e cidade. Daqui a pouco tem duelo pela Liga Paulista de Futsal. O Pulo do Gato recebe no ginásio Roger Ferreira a equipe de Araraquara. Até agora na Liga Paulista de Futsal foram 5 vitórias em 6 partidas. O Pulo do Gato lidera a competição e para se manter na ponta precisa vencer hoje às 7h45 da noite no ginásio Roger Ferreira a equipe de Araraquara, que ocupa a 9ª colocação. No ano passado, os campineiros perderam para o adversário de logo mais por 6-5. Então é um duelo que já conta com uma rivalidade. Boa sorte ao Pulo do Gato, a equipe a ser batida nesta temporada. Partida que começa daqui a pouco às 7h45 da noite, entrada franca. A equipe campineira está participando da campanha do agasalho, a hashtag Todos contra o Frio. Então quem puder doar aí um moletom, uma blusa de frio, será muito bem-vindo para quem está precisando. Grande jogo e o resultado você vai saber amanhã aqui no Câmara Notícia. Hora de falar de futebol, porque nesta noite Guarani e Ponte Preta entram em campo. Rodada cheia da Série B. Vamos ver, às 8h30 da noite, lá em Maceió, o Guarani enfrenta o CSA. Sensação da Série B até agora, vice-líder da competição. O Bugre com muitos desfalques, né? O Bruno Nazário está lesionado. Tem também o Lennon, lateral direito. Um empate está bom demais, viu? E um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, muito tarde, hein? A Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli, ainda com os portões fechados aos torcedores por causa de uma punição, recebe o Goiás. O adversário está na zona de rebaixamento e a Macaca é o primeiro time fora da zona da degola. Duelo que tem tudo para ser tenso, hein? A Ponte ainda não venceu jogando em casa. Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12h30 na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.